Olá amigos do canal Tarotinho do Lenormand, aqui Rivaldo de Ossan. Eu venho nesse vídeo trazer a resposta de uma pergunta que me fizeram num dos vídeos que eu postei. Em um comentário a pessoa me perguntou quando devo usar o tarô e quando devo usar o Lenormand. Achei super interessante essa indagação, logo para desmistificar que não existe o tarô ser melhor do que o Lenormand ou o Lenormand ser melhor do que o tarô. Na verdade, vão ter cartomantes que usam o tarô, só usam o tarô e são super eficientes com o tarô, sem a necessidade de ter que usar um outro oráculo. Podem usar o tarô para qualquer tipo de questionamento e levar essa profissão a vida toda sem precisar aprender um outro oráculo. Ele vai responder tudo que a pessoa precisar saber, digamos assim. E o Lenormand a mesma coisa, vão ter pessoas, cartomantes, que só vão usar o Lenormand a vida toda, não vão se interessar em aprender o tarô e vão conseguir obter as mesmas respostas com a mesma eficiência. Então não tem como dizer qual é o melhor, porque os dois são excelentes. O que vai existir na verdade é um cartomante que é melhor jogando tarô do que jogando Lenormand, e o cartomante que é melhor jogando Lenormand do que jogando tarô. Isso com certeza, e acredito que sempre, por mais que você entenda os dois oráculos, que você saiba ler, né, com fluência, digamos assim, os dois oráculos, sempre você vai ter uma tendência a um deles você saber mais, um deles você se sentir ali um pouquinho mais confortável de pegar para jogar, né? Então, quando ele me pergunta em que situação devo jogar o Lenormand, em que situação devo jogar o tarô, na verdade isso não tem uma resposta, né? É como uma pessoa me pergunta qual a melhor arte marcial que existe, né? Não vai existir a melhor arte marcial. Você pode imaginar assim, a pessoa que luta um MMA, ela é muito mais completa e ela facilmente vai derrotar alguém que luta karatê. Não necessariamente, né? Às vezes uma pessoa é muito boa no karatê e outra pessoa ela é só regular no MMA. Então, aquela pessoa do karatê vai derrotar facilmente aquela pessoa que não tem tanto conhecimento do MMA. Mesmo o MMA, ele utilizando de vários recursos, não é? Muay Thai, Jiu-Jitsu, enfim. Só para dar um exemplo. Então, vai depender de quê? O atleta mais bem preparado é que vai determinar, entendeu? Então não existe o karatê ser melhor do que o Muay Thai ser melhor do que o Jiu-Jitsu, porque vai depender do atleta. Assim como nas cartas, não vai ter o melhor, vai ter o profissional mais bem preparado para jogar aquele oráculo. Mas, vamos lá, existe no Lenormand, digamos assim, uma certa facilidade, uma certa cola para saber sobre determinado assunto. Então aqui não é questão de ser melhor, é questão de ser um pouco mais fácil, porque o Lenormand ele já vai ter cartas tema que o tarô não tem. Como assim? Essa carta aqui da árvore, cadê? Essa carta da árvore no Lenormand, ela é a carta tema da saúde. Então, se eu jogo uma mesa real, ou por casas, ou dependente do método que eu uso ali para ler a mesa real, onde aquela árvore caiu, se eu ler as cartas que estão do lado, eu vou facilmente dizer como está a saúde daquela pessoa. Ou então, se eu sei que a carta da árvore, né, ela é a carta número 5 do Lenormand, eu vou contar lá na minha mesa real, 1, 2, 3, 4, 5, vou ver quem caiu naquela casa número 5 e vou também identificar como está a saúde do meu consulente. Assim como a carta, né, da aliança pode representar um casamento, né? Então eu vou estar discutindo, né, vendo o que está perto para dizer como está aquele casamento, sem necessariamente ter um método posicional. Então, onde essas cartas caírem, independente, elas vão ser cartas temáticas. A carta da casa vai representar a família, né? E assim por diante. O Lenormand ele tem essa facilidade que, digamos, o tarô ele não tem, entendeu? Voltando, desculpa, tocar a campainha, eu tive que atender. Enfim, quando eu digo que o tarô ele não tem essa facilidade, porque o tarô, todas as cartas, lógico, todas as cartas de todos os dois oráculos vão responder qualquer pergunta. Porém, como dito, o Lenormand ele tem uma certa facilidade por já ter cartas temas que falam especificamente daquela situação. Claro, vamos falar de outras situações, mas quando a gente, por exemplo, quando eu vou dar um curso de Lenormand, a gente vai dar, por exemplo,
o significado, por exemplo, dos peixes, né? Ah, prosperidade, abundância, crescimento, multiplicação. Mas essa carta aqui, ela é tema do quê? Do financeiro. Então, numa mesa real, a gente já sabe que essa carta ela vai responder o tema financeiro da pessoa, mas que secundariamente ela vai estar respondendo sobre prosperidade de alguma coisa, sobre crescimento de alguma coisa, sobre abundância de alguma coisa e por aí vai. No tarô, eu posso, por exemplo, identificar no imperador a carta do trabalho. Posso. Mas eu tenho, digamos assim, no tabuleiro, né? Eu tenho no labirinto, eu já tenho que ter isso, digamos, já pré-programado, né? O imperador vai falar de estrutura, né? Vai falar de trabalho, de domínio, de uma pessoa, né? Que domina aquela situação, que provém, né? É o chefe da família, enfim. Mas ela não é uma carta tema de alguma coisa, né? Assim, de alguma coisa que eu digo especificamente. O sol. O sol a gente sabe que é vitória, o sol é tudo de bom, né? Claridade, algo espontâneo. Mas eu posso pegar o sol como vitalidade e colocar como saúde. Então, nas minhas leituras, eu vou estar, por exemplo, num tabuleiro, algo do tipo, eu programei tipo a carta do sol para falar da saúde, já que a gente precisa do que? De vitalidade. Então, como eu não tenho uma carta tema própria da saúde, digamos assim, no tarô, a gente depende do que? Do método. Então, se eu pergunto diretamente como está a saúde de uma determinada pessoa e sai o sol, a saúde está ótima, está excelente, entendeu? Se como é que está a saúde de uma pessoa, aparece o louco, né? A gente, essa pessoa ela está descuidada, essa pessoa ela está precisando aí, né? Ter cuidados com a saúde dela, que ela está dispersa, ela não está nem aí para a saúde dela e assim por diante, né? Então, o tarô ele precisaria de um método de casas, digamos assim. Então, a casa número 1 vai estar falando da saúde da pessoa, a casa número 2 vai estar falando do trabalho da pessoa, a casa número 3 vai estar falando do relacionamento da pessoa. Então, o tarô ele teria que estar mais atrelado a métodos, né? A métodos posicionais, a métodos que a gente chama de métodos de casa, né? A casa que vai falar do trabalho, a casa que vai falar da espiritualidade, a casa que vai falar do relacionamento. Porque se a gente simplesmente jogar essas cartas todas abertamente, a gente não vai identificar, se a gente não tiver um método já pré-programado para ler aquilo, a gente não vai saber como identificar onde é que está falando da saúde, onde é que está falando da espiritualidade, simplesmente só passando o olhar pelas cartas. Então, espero ter respondido, né, essa questão do nosso amigo que postou esse comentário. E qualquer dúvida, entre em contato que a gente deixa isso tudo mais claro, ok? Muito obrigado, axé.